2 Samuel 13. Depois de algum tempo, Abinão, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. 3. Aminon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita-me que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. 7. Davi mandou dizer a Tamar, no palácio, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. 8. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então, Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois de todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa esta loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la. E sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela. Mais forte que a paixão que sentia, ele disse, levante-se e saia. Tamar pôs cinzas na cabeça, rasgou a túnica, logo que estava usando, e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorava em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou, seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem e nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. Esse texto fala com a gente sobre a gente ouvir pessoas erradas, conselhos de pessoas erradas, também sobre perdão. São dois tópicos muito profundos, mas hoje a gente vai falar sobre o perdão. Quantas vezes pessoas que a gente às vezes ama e a gente espera que essa pessoa vá nos acolher e nos amar por ser um parente ou alguém que a gente ama muito, ou alguém que a gente deposita uma grande expectativa sobre essa pessoa e a gente tem aquela esperança de que vai ser aquela pessoa que vai nos acolher, que vai nos cuidar. Mas muitas das vezes essa pessoa é aquela que vai nos ferir, nos magoar, nos entristecer. Quantas vezes nós amamos e depositamos em pessoas, essa pessoa, ela vai me ajudar, ela vai me estender a mão, ela vai me dar um bom conselho, ela vai... E não acontece. Essa pessoa, ela te taca pedra, ela te questiona, ela te fere, ela te trai, né? Ela age de forma sorrateira. Mas a palavra de Deus diz também que a nossa guerra não é contra a carne, minha guerra não é contra meu irmão, nem contra meu vizinho, mas sim contra principados e potestades das regiões celestiais. Então, quando eu entendi esse texto, que a minha guerra não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades das regiões celestiais, eu entendi melhor que às vezes a pessoa ela age de uma forma através de uma influência maligna, de uma influência diabólica, e é por isso que ela age daquela forma com você. E aí a gente acha que é aquela pessoa que fez porque ela quis, mas não é porque ela quis, é porque ela está sob uma influência espiritual. E muitas das vezes essa influência faz com que nós tenhamos raiva da pessoa, mas não é sobre a pessoa, nunca foi sobre a pessoa. Sim, tem pessoas perversas que muitas das vezes fazem coisas para poder nos entristecer, mas a maioria das vezes é por influência maligna. E o perdão, aqui, depois quando a gente vai ler os próximos textos, a gente vê que Absalão mata Aminon numa emboscada, e depois que Absalão mata Aminon, ele se vinga, e depois ele vai atrás do seu pai Davi, e ele tenta usurpar o trono de seu pai Davi, isso por uma consequência também, que Deus falaria que a espada não sairia de sobre a casa de Davi pelo pecado que ele cometeu com Batseba, e aí aqui é o reflexo de tudo isso, e Absalão depois quer matar Davi de todas as formas, talvez porque não perdoou o pai por não ter feito nada em relação a Aminon, né, e isso é uma suposição minha, né, não que isso esteja aqui na Bíblia, mas também porque ele já tinha talvez essa intenção de usurpar e também por consequência do pecado de Davi, com Batseba, né? Então, pra você ver que um abismo ele vai puxando o outro. E quando a gente não se enraiza na presença do Senhor Jesus Cristo e pede pro Espírito Santo ajuda pra gente conseguir ressignificar a questão do perdão se relacionando às pessoas, muitas das vezes a gente vai nos deixando nos levar por um caminho de amargura e de tristeza, criando uma resistência muito grande, pedindo pra Deus se vingar, pedindo pra Deus fazer justiça. Eu sei que tem coisas que são muito graves, mas quando a gente se depara com essas situações, a gente tem que falar, Senhor, a justiça é tua. E não é no nosso tempo, muitas das vezes é no tempo do Senhor. O que cabe a nós? Orar para que a gente não fique com amargura nem ressentimento no nosso coração e pedir para Deus nos ajudar a ressignificar esse sentimento e pedir para Deus nos ajudar a perdoar. Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda a perdoar.
Esse texto veio essa semana e no outro dia de manhã, na igreja, no ciclo de oração, foi a mesma palavra, perdão. Então essa palavra ficou ecoando dentro de mim, perdão. Também porque eu também tenho orado pedido para Deus me ajudar a perdoar. Perdoar aqueles que nos afrontam, aqueles que nos desmotivam, aqueles que não nos incentivam, aqueles que nos fazem maldade, aqueles que não querem ver o nosso progresso, aqueles que nos traem, aqueles que nos machucam. Imagina ser violentada por um irmão, como que Tamar teve que ressignificar isso e Absalão não conseguiu perdoar. Ele simplesmente montou uma emboscada e matou o irmão por não perdoar. E logo em seguida Absalão morreu. Morreu de uma forma triste, numa árvore, engasgado e depois esfaqueados pelos valentes de Davi. Uma tragédia numa família, várias tragédias na família de Davi. Se a gente for ler a história de Davi, e é complicado a gente às vezes, por isso que a palavra de Deus ela está aqui para nos fazer refletir. E se a gente lê a palavra, a gente entende que Deus ele tem um recomeço e ressignificação para todas as situações, por mais que seja difícil, meu irmão. Não é fácil perdoar, mas entregue a justiça na mão do Senhor. Amém? Eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, que essa palavra hoje venha ecoar no coração de pessoas. Pai, para que pessoas que estejam bloqueadas sobre o perdão, que elas venham conseguir liberar esse perdão sobre vidas. Se foi abuso, se foi, Pai amado, traição, se foi, Pai amado, uma decepção, se foi na área um golpe financeiro, qualquer área, Pai. O Senhor é poderoso para nos ajudar a perdoar e não terminar como Absalão morto também, morto nas nossas emoções, morto nos nossos relacionamentos, porque a gente acaba, quando não perdoamos, a gente acaba não perdoando e também não conseguindo ter novos relacionamentos, porque a decepção mata os nossos relacionamentos. Nos ajude a perdoar, Pai. Vá, Senhor, no íntimo de cada vida e que essas vidas venham ajudar outras vidas a também liberar o perdão. Em nome de Jesus.